Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso direito real de usufruto. Nós estávamos falando no vídeo anterior a respeito da prestação de caução, né, pelo usufrutuário, se o proprietário assim o exigir no momento em que constituir esse direito real de usufruto. Isso significa o quê? Que para o usufrutuário ser obrigado a apresentar essa garantia, essa caução real ou fidejussória, tem que estar descrito no título que está constituindo, aquele documento que foi devidamente registrado lá no cartório de registro de imóveis, se for usufruto de bens imóveis, ou no cartório de títulos e documentos, se o usufruto for de bens móveis. Ocorre que nem sempre o usufrutuário ele vai ter uma caução, uma garantia para apresentar para o proprietário, né? Ele não, nem sempre ele vai ter ou ele terá interesse em apresentar essa garantia. Então, o que nós precisamos analisar quando isso ocorrer? O que ocorre, então, quando o usufrutuário ele não tiver essa caução para apresentar ou não tiver interesse? Ele fala, não, você que está constituindo um direito real de usufruto para mim, está transferindo o seu direito de usar e fruir, porém, eu não tenho interesse nenhum de constituir ou de te apresentar uma caução, até porque eu não vou hipotecar o meu único imóvel, tendo em vista um direito real que você está constituindo em meu favor. O que acontece? Se porventura for exigido pelo proprietário essa caução, lá no direito já devidamente constituído, e o usufrutuário não tiver essa caução, essa garantia, ou não quiser apresentar, o que acontece com o usufruto? Muitas pessoas acham, né, chegam a afirmar que a não prestação dessa caução pelo usufrutuário vai resultar numa extinção de usufruto. Isso não é verdade. Não é porque o usufrutuário não apresentou a caução exigida lá no ato constitutivo do direito real que ele vai perder esse direito real. Até porque já está devidamente registrado. E a não apresentação de caução não é motivo para extinção do direito real. O que acontece se o usufrutuário não apresentar essa caução? Ele continua com o direito real de usufruto, porém, ele perde o direito de administração do usufruto. Significa que aquela questão de administrar, de colher os frutos, né, pagar as despesas e ficar com o lucro, isso ele vai perder. Quem vai fazer toda essa administração em relação ao usufruto vai ser o proprietário. Aí o que acontece? Inverte, né? Ele tem o direito de usar e fruir, porém quem vai administrar essa questão do poder de usar e fruir será o proprietário. Porém, como o proprietário constitui um direito real em favor ao usufrutuário, e ele ainda vai continuar administrando algo que ele passou o poder de usar e fruir para o usufrutuário, abre agora a obrigação do proprietário ofertar uma caução pro usufrutuário. Ou seja, ele constitui um direito real, abre mão do direito de usar e fruir em favor do usufrutuário, exige uma prestação de caução, o usufrutuário se nega a prestar ou não tem essa caução para prestar, no proprietário passa a ter a obrigação de administrar aquele usufruto que ele não vai ficar com o valor, que ele não vai fruir, perceber dos frutos. E além da obrigação de administrar, ele ainda tem uma obrigação de prestar caução para o usufrutuário. Por que essa caução para o usufrutuário?
Tendo em vista que o direito de perceber dos frutos enquanto existir o usufruto é do usufrutuário, e o nuproprietário em que vai estar administrando essa percepção de frutos, para que esse nuproprietário não venha gerar prejuízo, né? Não venha lesar o direito do usufrutuário de percepção de frutos, ele tem que ter uma garantia, dar uma garantia. Significa o quê? Que se o usufrutuário perceber que ele teve prejuízo com a administração que o nuproprietário fez, ele pode solicitar indenização contra o nuproprietário. E se o nuproprietário não pagar, ele vai ter lá a garantia, aquela caução que a legislação determina no caso do nuproprietário ser administrador. Então, vocês percebem que ele altera, né? Quem deveria apresentar essa caução era o usufrutuário. Ele não o fez, o nuproprietário passa a administrar o bem, mas com a obrigação de prestar uma caução que, em eventual prejuízo que ele venha causar para a percepção de frutos para o usufrutuário tem uma garantia, tá tranquilo. O que nós precisamos visualizar aqui em relação ao usufruto também é que essa administração que vai ser realizada pelo nuproprietário, caso o usufrutuário não venha a apresentar essa caução, não é de forma gratuita. O administrador ele vai receber um valor por esse contrato de administração, né? Ele vai estar administrando, prestando serviço como administrador. Então, ele vai sim ter o direito de receber um vencimento, uma remuneração para efetivar esse valor da administração que o usufrutuário deixou de fazer. Isso não quer dizer que se o nuproprietário exigir a caução e o usufrutuário não tiver ou não quiser exigir, apresentar, não quer dizer que eles não possam entrar num acordo, que o nuproprietário fala, então, tranquilo, então, pode usar, pode perceber frutos, pode praticar todos os atos inerentes ao usufruto e pode administrar. Eu abro mão da caução. Isso é passível, por quê? Porque é uma questão de acordo entre as partes, né? Isso é possível tendo em vista seu negócio jurídico com questão de manifestação de vontade livre. Porém, o nuproprietário não é obrigado a fazer esse acordo, né? É possível. Se ele não quiser o acordo, ele vai administrar e tá tudo certo. Outro dever que nós precisamos observar do usufrutuário é o que, no momento em que ele recebe a posse dos bens para usar e fruir, ele passa a ter a obrigação de praticar todos os atos de conservação e manutenção do bem. Significa o quê? Que ele precisa cuidar do bem, fazer todas as obras de manutenção e conservação, sob pena de ter que indenizar ao final do direito real de usufruto. Se existir algum prejuízo por falta de manutenção, se existir alguma perda ou deterioração da coisa, por inércia, por omissão do usufrutuário em praticar os atos para manutenção, para zelar desse objeto, o usufrutuário vai ter que indenizar o nuproprietário. Ele vai responder todas as perdas e danos que ele resultar dessa inércia do usufrutuário. Até porque ele tem a posse, conservação e manutenção é dele. Além da questão das conservações e manutenções, nós temos que dividir a questão das despesas. O usufrutuário ele somente vai ser obrigado pelas despesas ordinárias de conservação e manutenção. Porque as despesas extraordinárias, aquelas que não são normais, né, em relação a um determinado bem, essas continuarão de responsabilidade do nuproprietário. O usufrutuário tem obrigação tão somente com as despesas ordinárias de conservação do bem.
tributos, encargos, né, em relação aos rendimentos, esses todos são de obrigação do usufrutuário enquanto o usufruto existir. Ah, tem o IPTU para pagar da casa, o usufrutuário quem vai pagar. Tem o ITR para pagar do imóvel rural, o usufrutuário quem vai arcar, né? Precisou fazer um financiamento para fazer uma plantação, o usufrutuário quem vai ter que pagar. Precisou pagar algum maquinário para colher os frutos, o usufrutuário quem vai ter que pagar. E também temos que observar se lá no ato que constituiu o direito real de usufruto exigia o seguro. Se porventura exigir o seguro, né, o usufrutuário é quem vai ter que arcar com o seguro, ele quem vai pagar o seguro daquele objeto pelo qual ele tem o direito real de usufruto. E por fim, o usufrutuário tem a obrigação de restituir o bem ao final do usufruto, quando ocorrer a extinção do direito real de usufruto. Sempre lembrando que nós temos por prazo determinado ou vitalício, né? O vitalício termina com a morte do usufrutuário. Significa que, se o usufrutuário vir a óbito, os filhos, os herdeiros, não podem continuar com o usufruto, eles têm que devolver, eles têm que restituir o bem pro nulo proprietário, sobre pena de incorrerem aí numa ação de reintegração de posse, em que o nulo proprietário, né, tenta reintegrar a posse em decorrência da extinção do direito real de usufruto pelo óbito do superficiário. Já que nós já falamos um pouquinho sobre os direitos e deveres do usufrutuário, vamos falar agora sobre os direitos e deveres do nulo proprietário, ou seja, daquele que abriu mão temporariamente do seu direito de usar e fruir. O primeiro direito que o nulo proprietário tem é o que? Ele não perde o direito de domínio do imóvel, ele ainda continua sendo proprietário, né? Tanto que ele fica com o direito do quê? De reaver o bem e de dispor do bem. Ele tem essa possibilidade de dispor do bem e tem a possibilidade de reaver o bem, tanto com as ações possessórias quanto com as ações reivindicatórias, né? E ele pode fazer isso em relação a terceiros, defender a sua posse, defender a sua propriedade em relação a terceiro e em relação ao próprio usufrutuário, se o usufrutuário estiver lesando ou praticando atos além daquilo que lhe foi permitido no direito real de usufruto. Ele pode exigir a caução, que nós já falamos, né? Ele tem o direito de exigir a caução do usufrutuário. Se o usufrutuário não apresentar, ele quem vai administrar esse direito real de usufruto, tendo o direito de receber um valor por essa administração. Se vocês perceberem, nós estamos apenas fazendo um contraponto em relação aos deveres do usufrutuário com os direitos do nulo proprietário. Se vocês lembrarem de uma das partes, fica super tranquilo para vocês lembrarem em relação à outra parte, né? Como o nulo proprietário continua com uma propriedade limitada, ele tem o direito de fiscalização. Ele pode fiscalizar, né, a forma pelo qual o usufrutuário está utilizando do objeto. Ele pode fiscalizar para ver se o usufrutuário está praticando os atos de manutenção e conservação. Ele pode efetivar a fiscalização para ver se o usufrutuário está dando a destinação específica do imóvel, se ele não está fazendo um desvio de finalidade, um desvio de utilização e destinação do objeto, né? Para quê? Porque se ele conseguir comprovar alguma dessas situações, ele pode até mesmo pedir a extinção do direito real por descumprimento das obrigações do usufrutuário. Por isso que o nulo proprietário tem a possibilidade e o direito de fiscalização dos atos, né, do usufrutuário. Sempre lembrando
que ele tem o direito de fiscalização, mas ele não pode praticar atos que venham lesar o direito real de usufruto, porque ele passou a posse, né? Nem o direito real de usufruto, tampouco o direito de posse do usufrutuário, que abre a possibilidade de uma ação possessória se ele sentir que está sendo lesado no seu direito de posse ou até mesmo no seu direito real de usufruto. Superamos essa questão dos direitos reais do proprietário, nós temos que analisar um pouquinho os deveres do proprietário. O primeiro dever dele é o quê? Entregar o objeto, né? Entregar a posse ao usufrutuário para que o usufrutuário pratique seus atos de usar e perceber os frutos em decorrência do direito real de usufruto. Outro dever é que no momento em que ele transferiu a posse, ele se tornou possuidor indireto. Significa que ele não pode ficar incomodando, ele não pode ficar turbando, ele não pode intervir na administração, se não for lá naquele caso. A única possibilidade de intervenção na administração é naquele caso de exigir a caução e não lhe for ofertada a caução, né? A própria lei determina que ele pode intervir na administração nessa situação. Caso contrário, ele não pode intervir na administração do usufruto. Significa que se ele praticar algum ato, né, de intervenção da administração ou algum ato na forma de usar e perceber os frutos, desde que sejam com a finalidade e destinação ora constituída, o nuproprietário está praticando atos incorretos e ele pode sofrer uma ação possessória ou uma ação reivindicatória e até mesmo indenizatória, né? Dependendo da situação, o caso concreto ou o caso que nós formos analisar. Daí nós temos que verificar, mas aqui essa intervenção, ela está ferindo o direito real de usufruto ou ela está ferindo a posse? Para nós sabermos qual é a ação que nós vamos propor como advogados do usufrutuário contra o nulo proprietário. E outra questão, que é o outro dever do nulo proprietário, que nós precisamos lembrar, e nós já falamos, são as despesas extraordinárias. Então, tudo aquilo que não tiveram valor e as que não forem de custo módico. Significa o quê? Aquelas que forem despesas que não tenham valores ínfimos, pequenos, né? É algo extraordinário, aquilo que não é normal. E aí nós praticamos a questão da obrigação do nulo proprietário. Eu vou pedir para vocês darem uma lida no artigo 1404, que lá vocês vão conseguir identificar o que é despesa que o valor não seja de custo módico. Vou pedir para vocês olharem lá, porque lá tem o parâmetro para vocês darem uma estudada a respeito de custo módico. Tranquilo? Então, nós já vimos a questão direitos e deveres, as partes, né? Tudo certinho. E falamos da questão de um seguro, que é a possibilidade do nulo proprietário exigir um seguro por parte do usufrutuário. E se realmente for exigido esse seguro, quem vai arcar com as despesas, né, com a mensalidade do seguro, se for parcelado, ou com o valor do seguro, se for em uma única parcela, vai ser o usufrutuário. Para que essa questão do seguro? Tem que verificar primeiro se esse seguro vai ser em relação ao dano, né, que possa porventura ocorrer em relação ao prédio. Nós temos que ver qual vai ser o objeto, mas nessa situação, vamos tratar de um seguro que tenha como objeto o risco que possa ocorrer no prédio, né? Seguro contra incêndio, inundação, ventania. Então, vamos pensar nesse seguro como se fosse exigido lá no direito real de usufruto no momento da sua constituição. E vamos pensar que o usufrutuário arcou lá com o seguro, tudo certinho,
e na vigência desse seguro ocorra alguma situação que resulte na deterioração, na perda desse prédio. Aí nós precisamos observar o seguinte: se ocorrer a perda, né, esse prédio venha a ser destruído, qual será o resultado ou quais serão as consequências dessa destruição em relação ao direito real de usufruto? Aí nós temos que analisar se a destruição foi com culpa ou não do nulo proprietário, com culpa ou não do usufrutuário, né? Então vamos lá. Se o prédio sobre usufruto ele for destruído sem culpa do nulo proprietário, né? Eu fui lá, transferi meu apartamento para alguém morar e de repente aquele que está morando lá, mas ele está morando porque eu constituí um direito real de usufruto. O usufrutuário me liga e fala: olha, Janaína, o negócio é o seguinte, estava dando um probleminha na instalação elétrica e eu liguei para um eletricista, ele veio fazer a análise. Como eu achei que era questão de conservação e manutenção, eu pedi para ele fazer um orçamento. Mas ele falou que o problema está na instalação elétrica, que está muito velha, desgastada. E isso vai custar um valor um tanto quanto exorbitante, porque nós vamos precisar trocar toda a instalação elétrica do apartamento. Isso caracteriza uma despesa extraordinária. Então, nós precisamos conversar e precisamos, né, encaminhar, mandar fazer essa reforma, essa instalação nova, porque corre o risco de dar um curto e incendiar todo o apartamento e até mesmo o prédio. Eu, como no proprietário, tá lá, uma hora dessas eu passo aí e vou deixando a coisa acontecer e vou enrolando e infelizmente passa um tempo ali, dá o curto-circuito e pega fogo no apartamento. Significa o quê? Que ocorreu a destruição do prédio, porém foi por minha culpa, porque eu fui negligente, eu deixei de praticar um ato que eu deveria praticar. Eu deixei de mandar efetivar essa troca dessa instalação, o que resultou no incêndio. Então significa o quê? Que se for por minha culpa, eu tenho a obrigação de reconstruir o prédio e restabelecer o usufruto. Agora, se a destruição do prédio não tiver culpa minha, extingue-se o direito real de usufruto, e se eu, como no proprietária, resolver construir, né? Se eu resolver reconstruir esse prédio e for com o valor próprio, sem utilização do seguro, eu não sou obrigada a restituir o direito real de usufruto. Porém, se eu utilizar do valor do seguro para a reconstrução do prédio ou para a reconstrução daquele imóvel, daquele bem pelo qual tinha um direito real de usufruto, eu tenho a obrigação de restabelecer o usufruto. Então, são 3 situações: destruição do prédio, se for por culpa minha, eu reconstruo e restabeleço o usufruto. Segunda situação: destruição do prédio, sem culpa minha, que sou no proprietário, aí eu decido em reconstruir ou não. Não sou obrigado a reconstruir o prédio. Mas vamos entender que eu resolvi reconstruir. Vou reconstruir o prédio. A pergunta é: tem obrigação de, depois de reconstruir o prédio, manter o usufruto pelo qual foi constituído ainda naquele prazo que ainda está na matrícula? Aí nós vamos analisar o dinheiro, o valor, né? Esse custo de reconstrução foi pago com o quê? Se no proprietário arcou sozinho com os custos de reconstrução, ele não é obrigado a restabelecer o direito real de usufruto
e então a destruição do prédio acarretou na extinção do direito real do usufruto. Porém, se essa reconstrução for utilizado o valor do seguro que era pago pelo usufrutuário, aí sim o proprietário tem a obrigação de restabelecer o direito real do usufruto pelo prazo que antes tinha sido pactuado. E olha que interessante. Se de repente o proprietário reconstrói com o dinheiro do seguro e não restabelece o usufruto para o usufrutuário, abre a possibilidade do usufrutuário fazer o quê? Reivindicar o direito de usufruto. Ele já tem um direito real devidamente constituído, só que ele não está podendo utilizar. O que ele vai fazer? Reivindicar o direito real de usufruto, se porventura o proprietário quiser questionar, dizer não, destruição do prédio é situação de extinção do direito real do usufruto. Incendiou o apartamento, não tem obrigação de te manter. O usufrutuário simplesmente demonstra que há sim possibilidade de restabelecer, porque ele tem um direito real de usufruto e ele está reivindicando o direito real de usufruto que lhe foi constituído. Até porque o prédio foi reconstruído com o dinheiro do seguro que o usufrutuário quem pagou, ok? Então, vocês vão precisar analisar essas situações, essas particularidades, que ele confunde um pouquinho, mas se vocês prestarem atenção e forem fazendo o raciocínio com calma, com tranquilidade, não vai ter problema de entendimento e vocês vão ver que vai fluir perfeitamente, com a maior tranquilidade, essa situação aí de destruição do prédio e a obrigatoriedade de se manter ou não o direito real de usufruto. Nós precisamos, né, depois de toda essa explanação, essa questão de caução e todos esses direitos e deveres, nós temos algumas espécies de usufruto que são modalidades especiais, né? Que não é em relação especificamente a um bem móvel ou ao bem imóvel. São usufrutos constituídos de modalidades diversas que têm os direitos e os deveres do usufrutuário são os mesmos e do proprietário também. Só que ele tem algumas particularidades que o diferenciam dos demais. E o primeiro que nós vamos estudar chama-se usufruto dos títulos de crédito. Aqui está lá no 1395 do Código Civil. Aqui nós não vamos constituir um direito real de usufruto de um carro, de um apartamento, de um imóvel rural. Não. Aqui nós vamos constituir de um título de crédito, de um documento em que é um crédito pelo qual eu, como proprietária, como credora, tenho direito de receber. Mas o que eu faço? Eu constituo o usufruto desse crédito para uma outra pessoa. Eu passo direito para uma outra pessoa fruir, perceber os frutos em relação a esse título de crédito. Para que não corra problema do usufrutuário não receber, não perceber os frutos, né? O que nós precisamos fazer? O usufrutuário, né? Nós como usufrutuários, nós precisamos comunicar os credores, os devedores, né? De que quem tem o direito de receber aquele valor somos nós como usufrutuários. Por quê? Porque o credor foi lá e nos constituiu como usufrutuários, nos passou o direito de perceber os frutos em relação a esse título de crédito, ok? Então, isso vocês têm que ter. Para que essa notificação? Para evitar que o devedor vá lá e pague diretamente os juros ou capital pro antigo credor.
e significa que ele tem que pagar ao usufrutuário. Porque se o devedor não for notificado, não for comunicado desse usufruto de título de crédito e ele vir a pagar diretamente para o credor, né? Ele pagou corretamente, não tem problema nenhum. Agora, se ele foi notificado e mesmo assim ele vai lá e paga para o credor e não para o usufrutuário, ele vai pagar duas vezes. Quem paga mal, paga duas vezes. Porque ele tinha conhecimento pela notificação de que existia um usufruto de título de crédito e que ele, como devedor, tinha a obrigação de pagar os frutos e o capital para o usufrutuário e não mais para o credor. Tudo bem até aí? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esses usufrutos, toda a matéria que nós vimos até agora, eu vou estar online para nós estarmos conversando com mais calma e tirando todas as dúvidas possíveis. Nos próximos vídeos eu vou passar usufruto de rebanho, usufruto de pessoa jurídica e a extinção do usufruto. Obrigada.